E aí, galera da Eureka, tudo bom? Todo mundo ligado? Essa é uma live surpresa para falar sobre dúvidas de ansiedade. Quem é que está conseguindo me ver? Eu sei que vocês estão reassistindo aí, leva um tempinho para conseguir entrar na live. Vamos ver. Quem é que está conseguindo entrar? Opa! Estão ligados aí? Bom, vamos começar essa nossa live. Finalmente aqui. A ideia é falar um pouquinho sobre dúvidas de ansiedade. Se vocês estão me ouvindo aí, quem está reassistindo, pode ir comentando direto e perguntando suas dúvidas próprias sobre ansiedade. Tem sido o tema dos nossos vídeos, tem sido muito legal falar sobre esse assunto que aflige tanta gente. Muitos dizem que é o mal do século, o mal da nossa geração é a ansiedade. E para a gente começar, é bem importante pensar no o que é a ansiedade. Por que ela existe, né? Às vezes a gente pensa que a ansiedade só existe para nos incomodar mesmo, mas a verdade é que a ansiedade, a gente tem que poder dividir entre duas ansiedades. Uma delas é a sensação de ansiedade, essa emoção de estar ansioso, que é perfeitamente natural. E a outra é quando a ansiedade se torna um problema na nossa vida mesmo, ela aparece com muita frequência ou com muita frequência ou com muita intensidade e durante muito tempo em momentos que não fazem tanto sentido. A primeira ansiedade, essa emoção, ela é simplesmente a sensação e o modo no nosso corpo de identificar que existe algo que precisa ser feito. Pode ser um trabalho da faculdade, pode ser uma conversa difícil para ter com o namorado, namorada, enfim. Mas tá travando, pessoal? Como é que tá indo a coisa? Que bom, o Daniel está online para me ajudar aqui no apoio. Valeu, Daniel. Então, essa sensação de ansiedade em si, ela é natural, ela é um aviso que a gente tem dentro do nosso corpo, do nosso organismo, de que algo precisa ser feito, de que a gente precisa se preocupar com alguma coisa aí no futuro. E ela é super útil, porque ela está por trás de sentar a bunda na cadeira e estudar para a prova do vestibular, ela está por trás desse senso de que a gente precisa resolver os nossos problemas, e um pouco de ansiedade é essencial para que a gente possa viver. Ela é muito parecida com a sensação de medo, né, de pavor, de ter que lidar com alguma coisa, e ela tem esse aspecto fisiológico de no nosso corpo de fazer o coração acelerar, às vezes as mãos suarem aqui, as pernas tremerem, tudo isso a respiração ficar curta, é muito típico da ansiedade, e nos ajuda a nos preparar para esse perigo iminente que às vezes só existe na nossa cabeça, mas é muito motivador. Já a ansiedade propriamente, que a gente pensa mais como um distúrbio, como um problema clínico, que a gente lida muito aqui, os vídeos da Eureka têm sido muito sobre isso, ela chega quando a ansiedade vai para um ponto em que ela para de ser funcional. Então ela começa a nos impedir de conseguir dirigir, ela começa a nos impedir de poder estudar ou de dormir às vezes, né? Quem que nunca teve dificuldade de pegar no sono por estar pensando naquela prova que ia ter no dia seguinte, ou algo assim. Quando ela é muito presente e ela está o tempo todo na nossa vida, começa a limitar a nossa funcionalidade, ela passa a ser uma ansiedade muito mais como um transtorno de ansiedade do que propriamente a emoção da ansiedade, que é normal. E é contra isso que a gente quer lutar. Não dá para acabar com a emoção da ansiedade, porque ela é super valiosa, ela sinaliza que algo precisa ser feito. Mas com esse transtorno existem várias formas melhores da gente lidar e muitos jeitos de fazer a vida ser mais agradável. Daniel, tu tem como me ajudar acompanhando nas perguntas aí? Sim, eu estou anotando elas, quer que eu traga elas mais para o final, para colocando no meio? Eu vou respondendo umas aqui e aos pouquinhos a gente vai falando sobre isso, tá? Espero que o pessoal esteja conseguindo me ouvir, me ver aí direitinho. Vamos para a próxima pergunta, que é típica aí dos vídeos da Eureka. Tá, se a ansiedade, então, tá me incomodando, passou do normal, como é que eu faço para aliviar a ansiedade? A primeira forma, lembrando do que a gente viu agora na pergunta anterior, é que se ela for só essa emoção que te mostra que algo precisa ser feito, um dos jeitos mais simples de aliviar essa ansiedade é fazer isso, se a gente acha que é algo normal. Então, se está ansioso porque tem que estudar para uma prova, olha, o melhor jeito de resolver essa ansiedade é estudar de fato para essa prova, é fazer aquilo que ela está sinalizando. Agora, se já chegou naquele ponto de ser uma ansiedade que está atrapalhando a sua vida, que está tornando difícil dormir, tornando difícil conversar, tornando difícil ser natural ou simplesmente se sentir bem, tem várias formas de aliviar a ansiedade.
Alguns exercícios físicos mesmo, que lidam com o corpo da gente, a gente está sempre falando aí nos vídeos da Eureka. Tem a respiração 336, que ajuda muito. Ela, ao fazer o corpo respirar mais devagar, ela ativa todo um sistema nervoso que a gente tem, que é o parasimpático, que está responsável por fazer a gente desligar um pouquinho, se acalmar, fazer a digestão, toda essa parte de processos que são mais passivos do corpo. E aí, ao cuidar da respiração, a gente acaba ativando todo esse relaxamento corporal. Essa é uma das técnicas. Outras técnicas estão ligadas aos relaxamentos também, que a gente tem alguns vídeos aí. Vocês podem acessar o www.desacelera.com e aí vocês vão ver que tem vídeo guiado de relaxamento para ajudar a baixar essa sensação de ansiedade. Outras maneiras de fazer baixar a ansiedade ajuda muito a praticar mindfulness e meditação. A gente também tem conteúdo aí livre da Eureka para ajudar vocês a fazer isso. No aqui eureka.me/aqui agora tem alguns vídeos aí de áudios para lidar com isso. E tem formas mais ligadas aos hábitos de vida que a gente tem que agir. Mas em tese eu estou ao vivo ainda. Pessoal, estão me vendo? Foi um problema da internet da Eureka, eu acho. Comentem, por favor, se conseguir, para que a nossa live possa continuar aqui. Olha aí. Claro, Daniel, tem como colocar os links ali embaixo? Obrigado. Tá. E tem uma série de outros hábitos que a gente pode tomar aí na vida para ajudar a lidar com a ansiedade. Um deles é aproveitar quando a ansiedade vem só como emoção e fazer as coisas que a gente precisa fazer, porque no geral os grandes picos de ansiedade são quando a gente deixou para a última hora aquele trabalho, ou foi deixando as coisas chegarem num ponto que precisava lidar com uma situação social difícil, com uma conversa, algo assim, ou acabou de alguma maneira se comprometendo com mais do que podia fazer. Então muitas vezes o segredo para aliviar a ansiedade é agir antes de que a nossa estrutura de obrigações, os nossos deveres, tudo que a gente precisa fazer se torne muito difícil de carregar. Uma boa alimentação ajuda também. A alimentação que é muito baseada em açúcar, carboidrato, coisa assim, acaba nos tornando mais fácil de se botar numa posição de ansiedade, mais vulneráveis, vamos dizer assim, né? Isso é outra coisa que ajuda muito. Mais dicas sobre isso a gente vai conversar na sequência. Eu vou contar para vocês de um programa muito legal da Eureka, que é a Jornada Livre de Ansiedade, que a gente está para começar na semana que vem aí, que é um programa de 12 semanas com exercícios específicos e aulas a cada semana, mais um acompanhamento da nossa robozinha, para você aprender todas as habilidades técnicas e como se livrar de vez da ansiedade aí, da ansiedade ruim, né? E da ansiedade boa sensação, essa daí não tem como se livrar mesmo. Próxima, remédios para ansiedade funcionam? Essa pergunta é ótima e a verdade é que sim, eles funcionam. E existem dois grandes grupos de remédio que se usa para ansiedade. O primeiro deles é os benzodiazepínicos ou Rivotril, o pessoal conhece muito, diazepam, se eu não me engano, se eu estiver falando bobagem eu vou conferir aí, mas são remédios de ação imediata para ansiedade. Eles são para uma crise, para um ataque de pânico, algo assim, e costumam ajudar muito. Eles também costumam ter efeito de sono, então é difícil viver usando eles o tempo todo. Tem doses menores mesmo, o Rivotril tem doses bem menores para lidar só com aquela ansiedade aguda que a gente chama, né, que é um pico de ansiedade no seu dia. Agora, para ansiedade essa mais de todos os dias, para quem tem um transtorno de ansiedade generalizado, ou que tem esse nível mais alto todo o tempo, né? Porque isso também é de cada pessoa, varia da história de cada um. Tem pessoas que são mais ansiosas, outras que são menos também. Enfim, para isso se costuma usar os mesmos antidepressivos, no geral, que a gente utiliza para os casos mais de depressão. Eles ajudam o corpo a regular os neurotransmissores, especialmente serotonina e dopamina. Serotonina está muito ligada à sensação de bem-estar e aos movimentos, pasmem se quiserem. Os neurotransmissores têm sempre várias funções no corpo, é uma complexidade enorme, mas é muito interessante. E também a dopamina, que é aquela sensação, que é o neurotransmissor que está por trás daquela sensaçãozinha de preciso comer mais uma sobremesa, preciso fazer alguma coisa. Está ligado a esse prazer de quero fazer algo ou estou com muita vontade de ir atrás de alguma coisa. E eles ajudam a regular esses níveis e um dos efeitos que eles têm é dar uma baixada nessa linha de ansiedade normal que muita gente tem mais alta do que deveria, que chega a gerar desconforto.
Sempre lembrando que não é para tomar remédio por conta própria, é importante você consultar o seu psiquiatra e ver com ele exatamente, ou menino ou menina, né, ou a sua psiquiatra, e ver com ele ou ela o que você precisa mesmo nesse sentido e fazer um acompanhamento. Porque às vezes a gente acha que está com uma super ansiedade, mas consegue lidar com esses passos que a gente passa nos vídeos ou com a própria jornada aí, ou até mesmo fazendo terapia, que ajuda muito. Tem muita terapia voltada para ansiedade. Aqui na Eureka a gente tem vários clientes focados realmente em reduzir a ansiedade deles, levar uma vida mais leve. Então os remédios funcionam. Todo remédio muitas vezes pode ou não apresentar um efeito colateral, então é bom estar ligado. Os remédios psiquiátricos, em especial, eles funcionam de maneira própria em cada ser humano, cada um de nós é diferente biologicamente, a verdade é essa. E a gente precisa testar e ter o acompanhamento de um profissional de verdade, aí, um bom psiquiatra, para poder fazer um uso saudável desses remédios e eles ajudarem mais do que atrapalhar. Eu peço desculpa para quem está online, eu estou com o nariz entupido aqui, estou saindo de uma super gripe, mas acho que está dando para me entender. Essa pergunta é ótima. Existem remédios naturais contra a ansiedade? Certamente existem, e eles estão muito ligados a esses hábitos todos que a gente trouxe aqui, né? Um dos grandes remédios naturais contra a ansiedade é regular o nosso sono. É muito mais fácil ser ansioso se você vai dormir um dia às 3 da manhã e acorda às 5 para estudar, no outro não dorme, vira direto, aí dorme no final de semana 16 horas. Tudo isso tem um super efeito sobre a sua ansiedade, sobre o seu organismo. Porque um dos grandes hormônios que está por trás da ansiedade é o cortisol. E o cortisol não só é o hormônio do estresse, como também é o hormônio necessário para nos acordar. Né? Em biologia, psicologia, a gente vê que nada é 100% bom ou ruim. Né? Ele é ruim em certas situações, pode gerar desconforto. Se você acaba com o seu cortisol, você não sai da cama. Ao mesmo tempo, se você tem cortisol, níveis de cortisol muito altos, você vive o tempo todo ansioso. Brincar com o seu sono acaba afetando a sua sensibilidade ao cortisol também e gerando mais ansiedade. Que outros remédios naturais a gente tem para ansiedade? Fazer exercício, que eu já falei, ver os amigos é ótimo para ansiedade. Um que a gente não sabe, mas que tem uns estudos muito legais é exposição à natureza, então sair para passear no parque, ir para uma cachoeira, simplesmente dar uma volta aí no parque da sua cidade pode ser ótimo para ajudar a baixar os níveis de ansiedade. A verdade é que o ser humano virou da cidade há não tanto tempo, né? A gente por milhares de anos viveu muito mais no campo do que na cidade. Tá aí os avós de todo mundo, quase todo mundo tem um vô, uma avó que era de uma cidade pequena no campo. A gente tinha muito mais relação com a natureza. Isso faz muita falta e é um dos remédios naturais legais que existem aí para ansiedade. Vamos para a próxima? Alguma dúvida da galera que eu possa ajudar? Tem uma dúvida que surgiu bem interessante aqui. Se a ansiedade ela acaba tendo algum impacto com diabetes, alguma coisa assim. Olha só, que legal. Se a ansiedade pode ter impacto em diabetes ou em alguma outra doença. Sim, a verdade é que sim, pode ter. Como está tudo ligado no organismo, né, os níveis mais altos de ansiedade, às vezes, o fato da gente ficar ansioso nos gera ativação para o nosso corpo, é como se ele estivesse se preparando para lutar com um leão ou coisa assim, né? A sensação é parecida, é aquela sensação do susto preparado para seja o que der e vier. E ao fazer isso com muita frequência, toda vez que a gente fica muito ansioso, a gente acaba desligando o outro sistema, aquele que eu falei lá no início, que é o parasimpático, responsável por relaxar, por fazer a digestão, por tudo isso. Por isso que muita gente fica tão ansiosa que vomita, tem vontade de ir ao banheiro, enfim. Porque o corpo pensa, pô, digerir comida eu digiro depois, agora eu preciso me ver com esse desafio que eu tenho pela frente. Quando o estresse fica crônico, quando a ansiedade fica crônica, às vezes as pessoas desenvolvem úlceras, às vezes as pessoas baixam todo o sistema imunológico, elas afetam várias áreas. Então, assim, relação direta mesmo com o diabetes não chega a ter, mas tem relação direta com todo o teu sistema imunológico, tudo que está ligado à exposição a doenças e algumas doenças crônicas também. Com a diabetes pode dar algum efeito relacionado ao controle de remédio aí, às vezes tem alguns remédios para diabetes para baixar a glicose, que se a gente toma antes de ter comido, acaba dando hipoglicemia ou hiperglicemia. Isso aí pode gerar efeitos parecidos com a ansiedade também. Mas não é tão direta a relação, embora ela exista, é indireta. Opa, aqui. O que fazer num momento de ansiedade intensa? Essa é ótima.
E tem várias formas de lidar com isso, mas é bom a gente pensar primeiro que existe a ansiedade intensa de um lado e existe o ataque de pânico do outro, que também pode ser fruto de um super ataque de ansiedade. Para lidar com a ansiedade intensa, eu recomendo para vocês aprender e praticar todo dia um relaxamento como esse que o Daniel botou aí embaixo nos comentários, tá? A verdade é que o nosso corpo vai ficando cada vez melhor em tudo que a gente faz repetidamente. Então, se vocês fizerem o relaxamento uma vez, vocês vão ter um efeito. Se fizerem duas, vão ter outro efeito. Se vocês começarem a praticar isso todos os dias antes de dormir ou em outro momento, breve vocês vão ter o corpo tão treinado que vocês vão fazer assim e vão conseguir relaxar muito mais. Para alguns leva mais treino, para outros menos, mas a verdade é que todo mundo pode ficar melhor em fazer isso. Os relaxamentos são super potentes. Tem alguns deles que, assim, o de Jacobson, por exemplo, se puder, bota lá, tá no nosso canal do YouTube. Ele é muito, muito forte mesmo e às vezes é difícil de fazer numa situação pública, assim. Mas, para quem vai precisar fazer numa situação pública, eu sugiro a nossa respiração diafragmática lá, a respiração 3-3-6. O que é a respiração 3-3-6? É inspirar pelo nariz, contando até 3 mentalmente, devagarinho. Segurar por 3 segundos a sua respiração. Então, mesma coisa, 3, conta até 3 mentalmente. E depois soltar pela boca, tá? Contando até 6. É muito importante que você tente respirar pela sua barriga e não tanto pelo peito. Quando a gente fica ansioso, a gente respira aqui em cima, acaba respirando pelo peito. Fica uma respiração curtinha que pode, em alguns casos, piorar a sua ansiedade. Então, tente respirar pela barriga que nem bebezinho, né? Já viu bebezinho ansioso? Não tem bebezinho ansioso. Eles respiram pela barriguinha. Isso ajuda muito. Se for um ataque de pânico, eu recomendo que você entre lá no Desacelera ou que você assista um dos últimos vídeos aí, o que fazer num ataque de pânico, um dos últimos vídeos nossos, e conheça a técnica de grounding. A ideia dessa técnica é tirar a sua atenção do seu próprio corpo e focar ela no ambiente. Então você vai tentar encontrar 5 coisas que você consegue ver e vai dizer para você mesmo o nome no seu ambiente aí. Você vai encontrar 4 coisas que você consegue tocar e tocar nelas e sentir como é tocar na sua calça, tocar na sua mão, tocar no seu cabelo, quem sabe, tocar na mesa que está na frente. Você vai ver 3 coisas que você consegue ouvir do ambiente e prestar atenção no som que elas fazem. Aí 2 coisas que você consegue cheirar e aí se imagina cheirando ou cheira de perto, se você puder cheirar alguma coisa que está perto de você. E aí, imaginar alguma coisa no seu ambiente que você poderia sentir o gosto. E aí, se imaginar sentindo o gosto. Ao focar nos nossos sentidos, nessa parte externa, a gente acaba dando uma boa baixada dessa sensação de ansiedade, que às vezes, ao sentir o que a gente está sentindo e focar no sentimento, a gente cria um ciclo de retroalimentação aí, né? Sentir que está ansioso nos deixa mais ansioso, que nos deixa mais ansioso, que nos deixa mais ansioso, até que dá um ataque de pânico. Esse é o nosso foco. Tá, então isso é o que fazer nesses 2 tipos de momento. Tudo está nos recursos aí, nos nossos vídeos da Eureka, no nosso YouTube também. Como lidar com pensamentos acelerados? Essa é uma grande dificuldade, eu já passei por isso em momentos ansiosos. É muito difícil quando a gente sente que a nossa mente está super ligada aqui e que a gente precisa, de alguma forma, resolver. Como fazer para lidar com isso? Bom, é muito difícil suprimir um pensamento. Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Então eu vou dizer para vocês, não pensem num urso branco. Garanto que a maioria de vocês pensou num urso branco aí. Deve ter vindo uma imagem de um ursinho polar, quem sabe, algo assim. Se alguém conseguiu não pensar, avisa aí nos comentários, mas eu duvido que a nossa mente é muito ruim em suprimir pensamentos ou em desacelerar eles assim. O segredo é mexer no nosso corpo mesmo. Então, vocês podem fazer um relaxamento e ele vai ter efeito, porque pensamento, emoção, sensação e vontade, eles estão todos ligados. Então, você faça um dos relaxamentos, faça a respiração, essa 3-3-6. Ou então, um desafio aí para os mais aventureiros, que pode ajudar muito, é fazer uma técnica muito legal de mindfulness que a gente tem no eureka.me/aqui agora, que se chama Folhas no Riacho. E a ideia do Folhas no Riacho é que você possa observar seus pensamentos sem se envolver com eles, simplesmente aceitando que você não é o que você pensa e que nem tudo que você pensa é verdade. Então você vai se imaginar num lugar da natureza, com o riachinho passando, bem sentado,
E aí você vai se permitir, toda vez que um pensamento ou uma emoção chegar, você vai se imaginar colocando esse pensamento sobre uma folhinha e deixando que essa folhinha corra pelo riacho. Você não vai pensar, ai que bobagem eu pensando isso, ou que droga, eu não sou assim. Você não vai julgar esse pensamento, não vai debater com ele. A sua missão agora é simplesmente se imaginar colocando esse pensamento ou sensação na folhinha e deixando ele correr pelo riacho. Tá? Tem um áudio guiado bem legal aí no Aqui e Agora, nesse link da Eureka. Eu convido todo mundo que está assistindo essa live a experimentar, independente de estar ansioso ou não. Essa é uma técnica de mindfulness super legal e uma forma de lidar não só com pensamentos de ansiedade, mas também com aqueles pensamentos chatos de eu não sou capaz de nada, eu nunca vou conseguir, eu sou um fracasso, que droga. Todas essas coisas são pensamentos muito julgando a gente, né, e nos ligando muitas vezes não tão conectados, tão forte na realidade. Aprender a lidar com eles de uma maneira que deixe que eles passem e que abra esse espaço entre você que está observando o pensamento e o pensamento, são maneiras super legais de aproveitar tudo isso. Alguma outra dúvida aí, Daniel? Tem uma questão bem interessante. Perguntaram se acordar com o coração acelerado no meio da noite é um sinal de ansiedade ou talvez de pânico. Boa pergunta. Acordar no meio da noite com o coração acelerado, essa é a pergunta. É sinal de pânico ou de muita ansiedade? Então, possivelmente sim, mas pode ser que não. Vamos lá. As respostas na psicologia muitas vezes são assim. Por sorte, a gente explica um pouquinho do porquê e aí quem sabe quem perguntou consegue se reconhecer no caso. Como eu falei antes, tanto a ansiedade como acordar, elas estão baseadas no mesmo hormônio. Estou falando simplificado aqui, mas dá para entender que é o cortisol. Tá? Quando você tem um momento de ansiedade muito forte, no geral você está ativando muito os seus níveis de cortisol. E ao acordar você também precisa ativar eles um pouquinho. Então tem gente que acorda mais assim, muitas vezes, é uma pessoa que acorda mais ansiosa. Esse acordar no meio da noite pode ser tanto porque você foi dormir ansioso e o nível de cortisol estava alto, e daí de repente veio um efeito disso aparecer mais forte, pode sim ser um sinal de ansiedade, como pode ser também uma resposta a um sonho, né? Porque quando a gente está sonhando, a gente não sabe necessariamente de separar o que é realidade do que não é. Então, um pesadelo é algo que ativa a sua ansiedade do mesmo jeito que sonhar com um leão te atacando é a mesma coisa que ver um leão na vida real para o seu cérebro te atacando. Então, vai ter um efeito parecido. Na nossa vida não tem tantos leões físicos, mas tem a prova que a gente sente que não tem nada certo, aquele sonho que muita gente já teve de estar indo pelado ou nu para o colégio. Quem não teve, eu já tive. Vocês já tiveram? Olha aí, o Daniel já teve o sonho aqui também. Enfim, tudo isso nos gera as emoções que são parecidas com se a gente estivesse passando por essa situação real. Então, pode sim ser algo assim. Minha sugestão para quem acordou desse jeito é: toma um golinho d'água, se estiver aí do lado, deita bem espichado e faz um relaxamento. Pode usar o Durmazen aí para pegar no sono, que também é um dos sites de controle de humor da Eureka para ajudar a pegar no sono, durmazen.com. Daniel, por favor, bota nos comentários. Valeu, cara, muito obrigado. Que pode ajudar. A próxima pergunta é, bom, Júlio, falou de ansiedade, falou de um monte de coisas sobre isso, tá? E se eu não tenho condições financeiras de fazer uma terapia, de buscar um psiquiatra, acho que o meu caso não é para remédio, o que eu posso fazer para lidar com a ansiedade? Bom, a primeira delas você já está fazendo, né? Que é seguir os nossos vídeos aqui, ou qualquer conteúdo legal que ensine, não precisa ser da nossa página, como lidar com a ansiedade, como fazer ela funcionar melhor para você, praticar essas técnicas todas e esses recursos livres que a gente tem, falar com a nossa robozinha. Daniel, se puder, bota o link da nossa robozinha aí, quem não falou ainda pode ver que parte do que ela faz é uma inteligência artificial da Eureka, super querida, que ajuda você a lidar com várias emoções, ser mais produtivo, e uma delas é a ansiedade. Tem desde explicações legais sobre a ansiedade lá, até muitas dessas técnicas que eu estou passando, vale muito a pena. Mas, se você quiser embarcar com a gente na nossa jornada, a gente desenvolveu aqui na Eureka uma jornada muito legal para aprender a viver sem ansiedade. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho dela e contar da promoção que a gente tem aí rolando no ar. A nossa jornada, ela tá lá no site, né? Você pode acessar ali no link que o Daniel já tá botando. Daniel é mais rápido que eu, não tem nem graça isso aí. Já tá botando ali, tá? Mas a nossa jornada, ela é um programa de 12 semanas que foi bolado para você passar por
aulas que explicam direitinho o que é a ansiedade, como lidar, como mudar seus hábitos, o que você pode fazer sobre isso, dúvidas sobre remédios, tudo isso durante 12 semanas, e não é à toa que dura 12 semanas, não é para você cansar da nossa cara, mas é porque 12 semanas é o tempo que a gente acha que é o mínimo para você poder internalizar tudo isso, se habituar, criar aí os hábitos e práticas que vão ajudar você a viver com muito menos ansiedade, né? Com o nosso acompanhamento de perto e da nossa robozinha que vai chamar você, vai passar conteúdos exclusivos, vai ter temas, tudo isso para poder lidar. Então é uma jornada de 12 semanas, né, para você fazer as pazes com a ansiedade e viver ainda mais leve. E aí aqui a gente pergunta se essa jornada é para você, é para quem vive preocupado, acelerado, sofrendo por antecipação, é também para quem sente os sintomas físicos, esses todos que a gente conversou, e os mentais de pensamento acelerado e tal, para ansiedade, e para todo mundo que quiser viver uma vida mais leve e não sabe como. Então vai desde a pessoa que sente muita ansiedade, que a ansiedade é paralisante, chega a ter dor física. Às vezes eu fico num dó de ouvir o pessoal comentando nos nossos vídeos que chega a ter dor física por causa da ansiedade que barra, sendo que é algo que a psicologia consegue tratar super bem, né? Vem para a nossa jornada, vem ajudar. O que é essa jornada? É bem tranquilo. A cada semana a gente tem uma aula online, ao vivo, para você poder fazer perguntas bem parecidas com essa live, assim, mas mais estruturadinha, né? E uma tarefa de casa, porque a gente acredita que não tem como mudar só com a aula, né? A jornada toda é feita para você ir fazendo essas tarefas de casa, que também não vão tomar todo o seu tempo, mas que vão ajudar o seu organismo também a ir se adaptando a essas novas habilidades, essa nova realidade de ser uma pessoa que vive livre de ansiedade, da ansiedade ruim, lembrando, né? A emoção, a ansiedade, se a gente acabasse, talvez não fizesse nada mesmo, né? Então, é um assunto novo por semana, com tarefas de casa e soluções de dúvidas, tá? A nossa robozinha acompanha você do início ao fim, tem até um menu especial só para quem está participando da jornada, onde você pode fazer testes diferentes, pode fazer os exercícios que a gente está propondo, ela vai chamar você quase todos os dias para conversar, para ver como é que você está indo, e a gente vai poder estar monitorando e acompanhando cada um bem de pertinho. E o que eu acho muito legal e que tem sido bárbaro na nossa jornada Viva Sem Depressão, né, é o grupo secreto de apoio no Facebook. Falando nisso, a jornada Viva Sem Depressão também está aberta aí para quem sentir que está ansioso e deprimido também, ou que está mais triste do que costumava ser. Dá uma olhada lá, eu vou pedir para o Daniel botar o link também da jornada da depressão, aí Viva Sem Depressão também, para quem quiser dar uma ideia, dar uma olhada mais de perto. Eu estou passando o site aqui com vocês. Esse grupo é muito legal porque a gente instrui todo mundo a se ajudar, a se apoiar, e a galera é muito querida, todo mundo tentando lutar com seus próprios desafios aí, e a gente já está notando, a de depressão está na 8ª semana, e é muito legal ver o progresso da galera, como tem ajudado e como o pessoal vai criando uma família quase, né? Então um tem uma dúvida, se outro lembra de um vídeo, já responde, a gente já vem, já responde junto. Esse grupo é muito legal, a gente troca muita figurinha. A Robô acompanha vocês, para quem não conhece a Robô, aqui está um pouco das conversas dela, ela é muito querida, ela conversa quase como se fosse um ser humano, na medida do que ela consegue fazer. Claro, os testes de autoconhecimento, as perguntas diárias. Como é que eu faço para participar? É bem simples, você entra no site, lê tudo lá, eu estou passando super rápido aqui, a ideia é que você possa ler tudo lá no site também, ver direitinho como é que é, preencher a sua inscrição e participar do nosso clube, tá? Quanto custa essa jornada, né? Pô, todas essas coisas, quanto é que vai custar? A gente acredita que todo mundo merece viver uma vida mais leve, ser mais feliz, que a psicologia não é para estar só no consultório, é para estar na vida de todo mundo e para todo mundo aprender essas habilidades. Então a gente pensou num precinho bem camarada, de R$ 39,90 todo mês. Você consegue autorizar no cartão de crédito e ele debita durante 3 meses esses R$ 39,90 aí para você. Você pode cancelar a qualquer momento, né? E a verdade é que a gente acredita tanto no que está fazendo que se você não gostar, paga o primeiro mês, faz esse primeiro mês, não gostou, a gente estorna do seu cartão, devolve o seu dinheiro e também é possível pagar no boleto à vista aí, porque a gente sabe que muita gente ou não confia na internet ou não tem cartão de crédito para isso aí, pode pagar também no boleto à vista, em alguns casos a gente consegue transferência bancária também, é uma questão de mandar um e-mail ali, fazer sua inscrição também, que a gente dá um jeito que fique fácil para você e fácil
para nós também, né? Hoje em dia, para nós, o mais difícil de tudo isso é lidar com a quantidade do pessoal, então a gente teve que escolher alguns métodos que também não enlouquecem o Luiz do nosso financeiro aqui. Tá? Mas a verdade é, se a jornada não funcionar para você, a gente simplesmente estorna esse valor, não tem problema nenhum. A gente acredita muito no nosso produto e que se ele não serviu para você, tudo bem. A gente só vai perguntar para você como melhorar para que o produto seja cada vez melhor. A gente acha que já aprendeu bastante na jornada livre de depressão, tem sido, Viva Sem Depressão, livre de ansiedade, Viva Sem Depressão, enfim, que está funcionando super bem. Tá? Então vão ser 12 horas de aula online, transmitidas ao vivo, uma por semana. Passa disso, a gente acaba conversando mais, faz parte. O acompanhamento diário da Robozinha, áudios, vídeos e textos exclusivos da jornada que a gente posta nesse nosso grupo secreto de apoio aí no Facebook. Tá? Você pode participar e a garantia de satisfação, o seu dinheiro de volta. Muito bem, aqui a gente tem dúvidas, tem as perguntas frequentes lá e a gente também tem a nossa promoção. Tá? Para quem ainda está ligado aí, vai poder ver como é que é a nossa promoção. É uma promoção super legal. A ideia é que a gente sabe que R$ 39,90 é um valor que a gente acha super acessível. Imagina tentar fazer terapia, o custo pode ser muito maior, talvez não seja o seu caso, você faz tudo isso direto da sua casa. Claro que não substitui a terapia, mas para muitos casos pode ser mais do que suficiente para lidar melhor com a ansiedade. Então, os passos são simples. Você curte e compartilha a nossa página no seu Facebook, entra no concurso, clica aqui no Quero Participar, aumenta as suas fichas, quanto mais amigos você conseguir convidar com seu link exclusivo, mais fichas você tem, e a gente faz um sorteio bem legal para algumas vagas aí do pessoal que vai ser sortudo, vai participar totalmente de graça da nossa jornada junto com um amigo. E é por aí, pessoal. Essas são as nossas informações da jornada. Eu vou perguntar para vocês também aqui um pouquinho mais de dúvidas. Vamos ver se tem mais dúvidas do pessoal. Temos sim. Para começar, alguém já perguntou se a ansiedade é hereditária. Então, a ansiedade hereditária, uma ótima pergunta. Sim e não, para variar, mais uma pergunta mais uma resposta da nossa psicologia. Então, a predisposição para a ansiedade, assim, o quão facilmente você é ansioso ou não, tem sim um fator hereditário aí, algo como 50% do quão ansioso você pode vir se desenvolver é hereditário. Os outros 50% tem muito a ver com a sua história de vida, como é que você lidou com as situações e que hábitos, práticas, etc., tudo isso que a gente consegue atuar na jornada aqui, que acabam baixando essa ansiedade. Mesmo quem tem aí pais muito ansiosos, a verdade é que os outros 50% de aprender a lidar com isso compensam, a gente consegue lidar e chegar num nível de vida de ansiedade que é muito melhor do que o seu nível atual. Temos mais uma dúvida também. Tempo para mais essa dúvida e daí, se alguém tiver dúvidas sobre a jornada, a gente também quer responder, mas vamos tocar também que daqui a pouco tem jornada, temos mais uma aula da nossa jornada Viva Sem Depressão. Manda, Daniel. Certo. Tem gente que tem ansiedade, já está se medicando, mas percebe que a falta de concentração que vem com a ansiedade não vai por causa dos remédios. Como é que dá para fazer para se concentrar melhor? Ótima pergunta, é isso aí. Às vezes o remédio já dá uma ajudada, mas eu acredito muito que para lidar com a nossa vida e até para se desenvolver, a parte boa da vida também passa por aprender uma série de habilidades da psicologia e se conhecer melhor. A gente pode fazer isso na terapia, que é muito legal, mas também pode fazer isso no nosso espaço da jornada, aplicando o que a gente passa nos vídeos aqui de conteúdo gratuito, conversando com a Robozinha também. Para se concentrar melhor, vamos lá. O que pode ajudar muito? Alguns dos exercícios de meditação são focados claramente no treino da concentração. Então, o primeiro vídeo lá do eureka.me/aqui agora é justamente uma prática de meditação que ajuda você a se concentrar. E a outra tática é ir treinando aos pouquinhos a sua concentração. Então, em vez de sentar e pensar assim, bom, vou me concentrar agora e já era, durante horas e horas, escolhe um momento do seu dia que você está mais tranquilo, senta a bunda lá, bota só 10 minutinhos em que você vai se concentrar muito. Não se propõe a se concentrar por horas e horas a fio de uma vez só. E faz esses 10 minutinhos, se convencendo assim, se for tão difícil, depois desses 10 minutos eu vou parar. A verdade é que para mudança consistente, para mudança real que tem impacto na sua vida, a gente precisa de tempo.
e é muito melhor focar em fazer um pouquinho a cada dia com consistência, né? É como tentar rasgar uma folha de papel. É muito fácil rasgar uma folha de papel. Agora, tenta rasgar na mão a lista telefônica, né? Talvez tenha gente me assistindo que nem lembra de lista telefônica, né? Isso aí agora é só celular, enfim, internet. Mas vamos lá, antigamente, ó, listão telefônico desse tamanho. Você não consegue rasgar. É impossível. É muita folha. Aquilo cria um hábito de verdade. Então o que a gente faz é se concentrar um pouquinho a cada dia, ampliando esse tempo de concentração, até conseguir manter a concentração aí por 30, 45 minutos. Mais que isso, mesmo quem consegue, acaba caindo a qualidade. O bom é fazer uma pausinha e tomar uma água, ir ao banheiro, voltar e se concentrar de novo. Temos uma última dúvida muito interessante. Tem gente perguntando se é possível participar de Portugal. Claro que é possível, olha que legal, vai ser um prazer, seja um amigo brasileiro que está em Portugal ou angolano, pessoal da África aí, Moçambique e tal, Cabo Verde, vai ser muito legal ter alguém em português ou não aí, a gente sabe que Portugal, né, a nossa cultura vem daí, então Portugal tem de todo o pessoal que fala português, seja brasileiro, seja português, vai ser um prazer ter vocês na nossa jornada, o horário talvez atrapalhe um pouquinho vocês, né? Mas acredito que vocês vão conseguir. Isso é outra coisa que eu não falei, as nossas aulas ao vivo, elas ficam gravadas para você assistir quando quiser, quantas vezes quiser. A gente também faz um roteiro do que foi falado a cada momento do vídeo, para você poder pular direto numa dúvida que tinha e rever, né? Ou enfim, cortar partes. Então vai ser um imenso prazer, eu espero que vocês entendam o nosso sotaque aqui, que hoje ainda por cima está de nariz entupido, mas é bem de gaúcho, a gente tenta pôr uns vocês ou algo assim no meio, mas sai um sotaque de gaúcho, eu acho que dá para entender, a gente se entende, né? Todo mundo fala português no fim das contas. Mas vai ser um imenso prazer, a gente gosta muito do pessoal de outras regiões aqui, seja do Brasil, seja de Portugal, da África, e tem sonhos de um dia ter uma Eureka aí em Lisboa, né? E quem sabe em outras cidades de Portugal, estão trabalhando para isso. Certo? E, Júlio, muito interessante essa dúvida, porque recentemente nós recebemos um e-mail de uma pessoa que está nos Estados Unidos, querendo fazer a jornada. É verdade. E ela perguntou porque o PagSeguro, a plataforma que nós utilizamos para fazer os pagamentos, requer um CEP. Né? Nós não conseguimos tirar essa informação do PagSeguro. Então ela perguntou, eu posso colocar o CEP da casa da minha mãe? E pode colocar o CEP, claro, enfim, de um amigo, de um parente, da mãe, então, do pai. Pode colocar até o CEP da Eureka, se você quiser. E se não quer se incomodar com ninguém, procura o nosso CEP no site ali e pode botar o nosso CEP, é só para fins de cadastro do PagSeguro. Não tem problema nenhum, de verdade. O pessoal dos Estados Unidos acaba se dando bem com o nosso horário da jornada, porque para eles atrapalha um pouquinho menos, né? Como Portugal tem horas na nossa frente, agora no horário de verão, se eu não me engano, é só 2 horinhas, é bem fácil. Mas depois, quando chega o inverno, atrapalha um pouquinho. O pessoal dos Estados Unidos acaba pegando o nosso horário depois até, e para eles é mais fácil um pouquinho, né? Tem muito brasileiro nos Estados Unidos, muito português também, o pessoal que nos assiste de lá. Certo, pessoal? Vocês, não sei se vocês ouviram a dúvida, a pergunta que o Luiz leu aqui, o comentário dele, mas se não ouviram, comentem aí que eu comento de novo. É um prazer estar com vocês, a gente aqui na Eureka realmente ama ajudar e estar com a galera. É uma pena que eu não consigo enxergar cada um de vocês aí do outro lado, ia ser um imenso prazer ver o pessoal, mas na jornada a gente acaba conhecendo uns rostinhos também pelo Facebook e pelos comentários. Então, assim, espero que todos vocês possam participar, seja da Jornada Livre de Ansiedade, seja da Viva Sem Depressão, vai ser um prazer ter vocês lá. O nome é Viva Sem Depressão, mas não precisa estar deprimido para participar. Pode ser só que você sinta que perdeu um pouco a graça, que está mais triste que o normal, está mais desanimado. Pelo contrário de depressão, não é alegria, é ativação, é estar a fim de fazer as coisas no dia a dia. E prazerzão ver vocês, espero que tenha sido útil e que tenha ajudado vocês aí a lidar com a ansiedade nossa de cada dia, que não é fácil mesmo, mas que pouco a pouco a gente consegue lutar e fazer da vida um mundo bem mais leve aí, bem mais legal. Tá certo, pessoal? Beijão para todo mundo e qualquer dúvida entre em contato aí pelo nosso e-mail. Tchau!